Fala cartoleiro, fala cartoleira, tá afim de imitar nessa rodada do Cartola? Então fica aqui com a gente que a gente vai te dar dicas valiosas de como ser o rei da rodada entre seus amigos. Fala galera, eu sou o Thales, nós somos o canal Minha Torcida e aproveita e já se inscreve no canal, senta o dedo no like, comenta aí embaixo se a nossa escalação foi a ideal ou se você quer dar uma zoada também, faz parte. Ok? Nós estamos aqui para dar o time ideal da rodada e também vamos dar outras opções alternativas caso você fique em dúvida sobre qual é o jogador adequado para você escalar no seu esquadrão, ok? Depois da primeira rodada com muita sorte e com alguns jogadores que decepcionaram muito, a segunda rodada vem com alguns jogos tranquilos, mas fique esperto que pode ter algumas pegadinhas nessa rodada do Campeonato Brasileiro, ok? Fique esperto que nessa segunda rodada ainda vale o cálculo de valorização, ou seja, a média de nenhum jogador está estabilizada. Então é interessante você escalar aqueles jogadores que deram uma boa valorizada na primeira rodada para garantir que a média deles, em caso de uma pontuação que não seja tão boa nesses jogos agora, faça com que você ainda continue ganhando cartoletas. Depois da terceira, quarta rodada ali fica mais difícil, pois a média está estabilizada e aí vai de jogo a jogo. Fique esperto que a grande chance de você ganhar patrimônio no Cartola FC para você conseguir escalar um time caro lá na frente depende agora do início. Então pensa bem e tenta escalar jogadores que valorizaram na primeira rodada, ok? Vale lembrar que o mercado fecha às 2 horas da tarde dessa quarta-feira, então fique esperto que é feriado no Brasil e vai ter alguns jogos que começam às 4 da tarde. E agora nós vamos às dicas do nosso time, vamos lá? Primeiro vamos começar pelo goleiro. O nosso goleiro escalado para a rodada foi o Alexander do Vasco. Ele tem um custo de 8,33 cartoletas e enfrenta o Atlético Mineiro em São Januário. É verdade que a defesa vascaína não é muito forte, porém o fator casa pode ajudar o clube carioca a ter uma boa vitória. Vale lembrar que na última rodada o Alexander tomou 4 gols do Atlético Paranaense e mesmo assim fez 10 pontos, ou seja, pode ser uma boa pedida para a rodada. Uma opção que você pode ficar de olho é o Paulo Vitor do Grêmio. Tá certo que ele tomou 2 gols diante do Santos e deu uma boa desvalorizada, mas o seu custo de 4,65 cartoletas faz com que a aposta seja válida e que ele possa fazer uma boa partida diante do Avaí. Vale lembrar que a defesa do Grêmio é uma das menos vazadas do Brasil e pode ser uma aposta considerável para você. Nas laterais, nossa escalação é o Renan Lodge do Atlético Paranaense. Mesmo que o Furacão enfrente o Fortaleza fora de casa e que o clube cearense seja uma equipe muito forte em seu território, o Atlético Paranaense vem fazendo uma excelente temporada em 2019 e o Renan Lodge é um dos destaques da equipe. Ele tem um custo de 9,64 cartoletas e pode ser um bom jogador para o seu time. Outra opção é o Edilson do Cruzeiro. Sim, aquele mesmo que jogou no Grêmio. Ele enfrenta o Ceará no Mineirão e custa apenas 4,93 cartoletas, ou seja, é uma ótima pedida para quem está precisando de uma escalação barata e precisa de um jogador que tenha bom potencial de pontuação. Vale ficar esperto. Vale também ficar de olho em outros dois jogadores da posição para a escalação. Um é o Carlos Augusto do Corinthians, que custa 1,67 cartoletas e enfrenta a Chapecoense no Itaquerão. Ele deu uma boa desvalorizada na rodada, é verdade? Sim. Mas como o Corinthians joga em casa e é muito forte em seus domínios, pode sair uma boa pontuação aí, vale ficar esperto. Outra opção bem interessante para a lateral é o Fagner, também do Corinthians. Ele enfrenta a Chapecoense em casa, custa apenas 5,83 cartoletas e é jogador de seleção, vale ficar esperto. Tem muitas boas atuações com a camisa do Corinthians, pode sair um gol, pode sair uma assistência, fique esperto. Para a zaga, nós escalamos 2 jogadores que são destaques em sua equipe. Primeiro, o Manuel do Corinthians. Ele custa 9,37 cartoletas, enfrenta a Chapecoense em casa e é um zagueiro muito seguro, vem surpreendendo a torcida corintiana, então vale a pena ficar esperto. Ele fez 6,50 pontos na última rodada e ele é muito bom no jogo aéreo, já fez gol diante do São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista, tem boa presença ofensiva. Outra opção muito interessante para a zaga é o Léo do Cruzeiro. Ele enfrenta o Ceará no Mineirão, custa 8 cartoletas e ainda não jogou no campeonato, ou seja, para quem quer dar uma valorizada, ele pode ser uma ótima opção porque ele não tem média, então vale lembrar que para ele conta a pontuação da primeira rodada, ok? Vale ficar de olho também no Rodrigo Moledo do Internacional, que custa apenas 3,47 cartoletas. Ele enfrenta o Flamengo em casa, mas o Inter tem uma campanha muito sólida no estádio Beira-Rio e o Inter pode ficar sem tomar gols nesse jogo. E outra opção um pouco mais arriscada é o Felipe Aguilar do Santos. Ele enfrenta o Fluminense na Vila Belmiro e custa apenas 4,3 cartoletas. Ele foi bem na última rodada diante do Grêmio se não tivesse tomado aquele gol, mas mesmo assim é uma aposta válida diante do time carioca sobre os domínios do Santos. Então pode ficar de olho que é uma boa aposta.
Para o meio de campo, nós escolhemos o Rodriguinho do Cruzeiro, que custa apenas 4,86 cartoletas. Sim, ele foi uma grande decepção para os cartoleiros na primeira rodada. Foi o jogador mais escalado e mesmo assim fez apenas 2 pontos diante do Flamengo. Porém, enfrenta o Ceará no Mineirão e essa sim pode ser a rodada do Rodriguinho, então fica de olho, escala ele, que pode ser uma grande mitada na rodada. Outro jogador muito interessante é o Sornosa do Corinthians. Ele custa apenas 5,20 cartoletas. Ele enfrenta Chapecoense em casa e ele é um grande cobrador de bolas paradas. Ele cobra muito bem falta, cobra muito bem escanteio, então fica de olho que ele pode sim pintar um golzinho de falta, pode pintar uma assistência no escanteio ou até mesmo um chute de fora da área. É um bom jogador no meio campo do Corinthians e vale o investimento. Outro jogador que foi muito bem na primeira rodada, embora não tenha pontuado muito, foi o Soteldo do Santos. Ele teve ótima atuação diante do Grêmio na Arena, mas fez só 1,3 pontos. Agora, ele custa 5,76 cartoletas e enfrenta o Fluminense na Vila Belmiro. Ou seja, a grande fase do jogador venezuelano pode sim colocar uma boa mitada no seu time. Outras opções que vale ficar de olho também é o Diego Pituca dos Santos. Ele enfrenta o Fluminense na Vila Belmiro e custa apenas 3,26 cartoletas. Vale lembrar que ele é um jogador intocável no elenco do Sampaoli e como o Santos joga em casa, pode ser que ele tenha um papel mais ofensivo do que teve diante do Grêmio. Então ele pode sim fazer um gol, pode dar uma assistência, fica de olho. E uma opção que foi muito válida na primeira rodada, mas que acabou decepcionando, foi o Marquinhos Gabriel do Cruzeiro. Ele acabou tendo que ser deslocado de posição com a entrada do Pedro Rocha e isso dificultou bastante a atuação dele diante do Flamengo no Maracanã. Como nessa rodada ele enfrenta o Ceará no Mineirão, ele custa apenas 5,69 cartoletas e pode ser um grande jogador junto com o Rodriguinho. Então fique esperto que é uma boa aposta. E no ataque, aqueles que são os grandes responsáveis pelas mitadas no nosso time, quem que são os escolhidos? Nós escolhemos o Everton do Grêmio. Sim, o Everton do Grêmio fez um gol diante do Santos, conseguiu uma pontuação de 10 pontinhos aí, ajudou muita gente, inclusive o meu time, e agora ele enfrenta o Avaí fora de casa. A defesa do Avaí não é tão boa, então o Grêmio pode sim chegar ao gol com Cebolinha. Ele custa 16,37 cartoletas. Sim, é um investimento alto, mas vale lembrar que se ele fizer mais um gol ou ter uma pontuação aceitável, ele vai sim trazer boas cartoletas para o seu patrimônio. Então pode ficar ligado que é uma boa alternativa. O Bruno Henrique do Flamengo, sim. Aí você vai me perguntar, pô, mas ele fez 21 pontos diante do Cruzeiro. Sim, se ele jogar bem contra o Internacional, se ele fizer uma pontuação aceitável, uma pontuação de entre 4 a 10 pontos ali, ele vai te dar muito patrimônio. Ele custa 21 cartoletas. Sim, requer um alto investimento, mas ele joga contra o Internacional no Beira-Rio e ele pode sim fazer gol. Ele está em grande fase. E a nossa última escolha para o ataque é o Antony do São Paulo. Ele deu assistência diante do Botafogo no primeiro jogo da rodada e pode, dessa vez contra o Goiás, diante de uma defesa um pouquinho mais fraca, pode sim fazer uma bagunça, fazer uma fumaça e garantir bons pontos. Ele custa 8,95 cartoletas e joga contra o Goiás no Serra Dourada. E vale ficar de olho também para umas dicas alternativas do nosso ataque, como por exemplo o Maxi Lopes do Vasco. Ele custa apenas 4,44 cartoletas e enfrenta o Atlético Mineiro em casa. Como o Vasco tem o seu grande armamento no ataque com o Maxi Lopes, ele pode sim fazer gol, pode dar assistência, é uma boa aposta. Outra dica interessante é o Fred do Cruzeiro, ele já está entre os mais escalados da rodada, não é nenhuma novidade. Mas a grande fase que vive o atacante cruzeirense pode colocar ele aí com 2 gols, um gol, uma assistência. Ele pode ter participação muito efetiva diante do Ceará no Mineirão e o custo dele de 8,74 cartoletas é bem aceitável diante de um possível retorno que ele pode dar para o seu time. E a última opção para o ataque é o Mauro Bocelli do Corinthians. Ele fez gol diante da Chapecoense na Copa do Brasil e pouco a pouco está conseguindo seu espaço com a saída do Gustavo, que está machucado. Então o custo dele de 5 cartoletas pode fazer com que ele tenha uma boa atuação diante do time catarinense no Itaquerão. E por fim, o nosso técnico escolhido foi o Thiago Nunes, Atlético Paranaense. Ele enfrenta o Fortaleza fora de casa, mas nesse duelo vale lembrar que o Furacão é cotado por muitos aí como favorito. Ele custa 8,56 cartoletas, fez 5,34 pontos na última rodada e deu uma certa valorizada. Ele pode valorizar de novo diante do Fortaleza e pode sim trazer uma boa pontuação para o seu time caso o Atlético Paranaense vença o time nordestino no Castelão. E outra opção um pouquinho menos badalada e um pouquinho mais arriscada, mas que pode ser muito interessante, é o Roger Machado do Bahia. Ele enfrenta o Botafogo fora de casa,
mas o time baiano ganhou do Corinthians na primeira rodada e vem forte. Vale lembrar que o time carioca também, o Botafogo não vem muito bem, trocou de técnico, tem recentes eliminações aí, então a bagunça no time pode sim facilitar o trabalho do Bahia, que pode chegar aos 6 pontos na competição. Ele custa 8,2 cartoletas e pode sim ser uma grande aposta para o seu time e trazer bons pontos para o seu esquadrão. E aí, gostou da nossa escalação? Então comenta aqui embaixo o que você achou do nosso time e aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e senta o dedo no like para você não perder nada sobre as próximas escalações nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Fique de olho e imite no Cartola FC com as nossas dicas. Valeu! Eu tenho um tiquezinho. Mas isso aí é adaptação. Não, peraí. Adaptação. Não, mas no vídeo tá ficando bom, vai ficar balançando um pouco, mas vai ficar bom. Tem que só ver depois nos próximos, né? Tem que falar do capitão também, né? Sim. Pra tu não